Fala, meu povo, como que vocês estão? Gente, hoje eu queria conversar com vocês de um tema que hoje, né, tivemos reunião de pais, e me trouxe algumas reflexões também sobre a questão do aprendizado, né? Às vezes os pais chegam pra gente perguntando por que o filho teve um rendimento baixo, e aí, conforme a gente vai conversando, a família vai falando um pouquinho da sua história, né, falando um pouquinho do contexto familiar da criança, e a gente vai percebendo, né, algumas situações que acabam impactando no emocional da criança. Então eu quero conversar com vocês um pouquinho do trauma, né? Como que o trauma ele pode impactar no aprendizado, no comportamento e também nessa questão do rendimento escolar. Quando a gente fala em trauma, gente, nós estamos falando aí de respostas intensas do organismo, né? E que vai agir diretamente na mente, no comportamento, no emocional da pessoa. É, que vai gerar, né, várias situações. Quando a gente pensa no trauma, a gente pensa muitas vezes que ele só está relacionado a abuso ou a violência, mas pode acontecer de diversas maneiras, como é o caso de uma perca familiar, separação de pais, bullying, questões de negligência, né? Eu apresentei para vocês esses dias um livro que vai falar das 5 emoções que acabam impactando aí a questão do sujeito, do modo de ser, do modo de viver, enfim. Então, isso também vai gerar impacto na aprendizado, né, na aprendizagem da criança. Então, quero conversar um pouquinho com vocês em relação a isso, como que isso acaba impactando no contexto aí da aprendizagem acadêmica. Né? Então, quando a gente pensa, né, nos prejuízos que o trauma pode gerar, ele vai gerar impacto na questão na atenção, na memória, na concentração, nas questões emocionais. E aí, quando esse cérebro, né, vive em estado de alerta, esse cérebro vai priorizar a sobrevivência e não o aprendizado. Né? Então, a gente tem alguns pontos aí que acabam acontecendo por conta do trauma. Então, a gente tem a questão da dificuldade de manter o foco, a questão do aumento da ansiedade, da irritabilidade, da dificuldade de atenção, prejuízos, olha só, gente, prejuízo na memória de trabalho, né? Porque ela vai ficar aí sobrecarregada, justamente porque o cérebro está ali, né, em modo de atenção, de proteção, de sobrevivência, e ele não consegue focar naquilo que está sendo apresentado na ele no ambiente escolar. Isso acaba sobrecarregando, então, essa memória de trabalho. Outro ponto que às vezes a gente não faz essa relação é a questão, né, de essa memória já está sobrecarregada e aí a pessoa apresentar dificuldades nessa organização de ideias, de seguir instruções, de manter a atenção, e isso acaba impactando também na questão de bloqueios emocionais. Então imagina, né, como que um trauma pode impactar na vida do sujeito. E quando a gente não tem esse entendimento, quando a gente não compreende essas questões, a gente vai falar que a criança, que o jovem é preguiçoso, que ele não quer nada com nada, que é muito, né, muito cheio de questão, enfim. Então acaba tendo, né, esse preconceito. Mas quando a gente começa a entender a história dessa criança, desse jovem, quando a gente começa a perceber esses sinais, é um sinal de alerta. E com isso, gente, vai trazer muitos prejuízos na aprendizado. Né? Dentre eles, como eu já falei para vocês, a questão da desatenção, da dificuldade de manter o foco, da questão de esquecimento. Logo, né? Se eu não consigo manter o foco, se eu não consigo me concentrar, eu não vou lembrar. Então, um aumento aí nesse esquecimento, ansiedade, né? Um aumento dessa ansiedade, medo e um dos pontos aí que eu já mencionei, que é a hipervigilância, né? Esse cérebro está sempre em alerta em relação a um perigo. E aí a gente tem também a questão, e eu já tive situações, né, de jovens, e aí quando a gente vai entender um pouquinho mais dessa realidade que ele vive, a gente acaba entendendo um pouquinho daqueles comportamentos que são ocasionados por irritabilidade e explosões emocionais. E a gente tem aquela situação de jovens que já é o oposto, né? Enquanto um explode, quando você às vezes chama atenção por algum motivo, a gente vai ter aquele que se isola, aquele que até mesmo no falar apresenta uma certa timidez, né, uma certa dificuldade. Então, isso também é uma característica, né, do trauma. Isso vai gerar uma dificuldade de confiança, tanto com os professores, colegas, enfim, um baixo desempenho escolar, uma certa resistência, né, em fazer atividades, principalmente em grupos. Então, tudo isso acaba gerando aí um impacto
muito significativo. E aí, gente, para finalizar, para não ficar muito longo esse vídeo, gente, eu tô cansada já, meu Deus, como que pode? E aí, pra gente finalizar esse vídeo, eu trouxe aqui para vocês algumas sugestões que a gente pode fazer no nosso dia a dia para poder ajudar essas crianças que estão apresentando essas dificuldades justamente por conta de situações traumáticas. Então, a primeira delas, quando envolve essa questão emocional, essa questão, né, de atenção e concentração, de ansiedade, é o que a gente chama de rotina, né? Então, essa previsibilidade, quando a gente consegue prever o que vai acontecer no nosso ambiente ali escolar, no nosso dia escolar, isso vai contribuir para uma redução da ansiedade. Isso faz com que aquele cérebro que está, né, em situação de perigo, que sente que está numa situação de perigo, ele vai reduzir um pouquinho mais, porque ele já sabe o que vai acontecer no decorrer do dia, né, daquele ambiente escolar. Outro ponto importante, gente, é a questão da gente dar instruções claras, objetivas, dividindo essas tarefas, porque imagina, se ele já está com dificuldade de manter o foco, se ele já está com prejuízos na concentração, na atenção, e eu dou várias atividades, várias propostas, vários segmentos, né, para ele fazer ali de instrucional, ele não vai conseguir, né, ele vai ter muita dificuldade. Então, quando eu dou instruções claras, curtas, objetivas, eu divido nessas tarefas em partes ou até mesmo um texto, isso vai contribuir para manter essa atenção, para manter essa concentração. Outro ponto importante, né, pessoas que principalmente quando é situação de violência doméstica, a gente percebe que a autoestima dessas crianças, desses estudantes, ele é muito prejudicado. Então é importante que a gente reforce os avanços e não somente os erros. E outro ponto importante, que a gente não exponha, né, essa pessoa, esse estudante, para os demais. Quando a gente for falar, então, chamar, conversar, né, tentar entender aquela situação. Então, esses são pontos importantes. E aí, gente, para fechar, eu acho que antes de toda e qualquer dica que eu tenha dado anteriormente, essa última ela é a principal, que é a escuta, né, que é a pausa. Então, às vezes a gente chega numa sala, a gente está querendo propor certas coisas e aí a gente percebe já chegando na sala que o clima não é para isso, que o clima não tá legal, né? Então a gente precisa ter essa escuta, a gente precisa ter esse olhar e isso é importante para a construção do vínculo, né? Então, quando o nosso estudante se sente ouvido, acolhido, a gente consegue aí ajudá-lo nesse processo. Como eu digo sempre, a gente não é terapeuta, mas às vezes a forma como a gente trata e fala, né, com esse estudante vai contribuir de forma muito significativa. E ele se sentir acolhido, ele se sentir escutado, isso vai trazer uma grande diferença. A gente vê muitos posts aí, né, principalmente no Instagram, que fala que muitas vezes o ambiente mais seguro que aquele jovem vai ter, que aquela criança vai ter é na escola. Né? Então, essa escuta, esse olhar, ele é primordial para poder ajudar essas crianças. E aí, para fechar, quando a gente então compreende, né, o que é o trauma, a gente vai perceber que nada tem a ver com a capacidade, com a inteligência do sujeito. Mas a gente entende que essas dificuldades, elas são ocasionadas por conta de histórias que geraram muitas dores, né, e que muitas vezes foram silenciadas. Então, que a gente possa aí ter esse olhar mais atento e que nós possamos, de alguma maneira, conseguir chegar a esses estudantes e essas famílias, né, que muitas vezes precisam de alguém que a escute. Então, esse vídeo aí, gente, é um vídeo de reflexão e também uma forma da gente poder ter um olhar um pouquinho mais diferenciado, mais humano, para esses sinais que a gente vai sentindo, vai percebendo no ambiente escolar. Um beijo e até a próxima, gente. Tchau, tchau.